Muito boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouco você vai ver os empates do Flamengo diante do maior público desse Brasileirão e também do Fluminense do Thiago Silva contra o Santos do Neymar. Mas eu começo com quem ganhou, né? Vasco sofreu, mas venceu o Lanterna Esporte na Ilha do Retiro. 3 pontos importantes ajudaram o Vasco a sair da zona de rebaixamento. Muito importante, a gente sabia que esse jogo aqui era uma guerra, muito difícil jogar aqui. Bota difícil nisso, Coutinho. Não queremos mais ficar na zona e estamos muito felizes pela vitória. Nuno. 3 pontos para sair da zona de rebaixamento e dar uma respirada. A gente tem que celebrar um pouquinho essa vitória. Foi no sufoco, mas tem que comemorar mesmo, Diniz. Vitória importantíssima. Gol! O Vasco começou a rodada na zona de rebaixamento e viu os adversários diretos fazendo a parte deles. Gol! Contra o Lanterna Esporte, o time estava muito pressionado, mas começou ganhando na Ilha do Retiro, cruzamento do Pumita. E Nuno Moreira bateu forte de primeira, 1-0. O português está bem. Só que aí o Lucas Freitas derrubou o Matheus Alexandre na área. O árbitro Rafael Claus marcou pênalti para o Sport. Para mim, esse é o erro da rodada. O Matheus Alexandre que dá um toque na bola e ele já dobra o joelho e já vai arrastando o pé e tem o contato. Procurando ali, o contato. Procurando o contato. E esse é o lance assim que o VAR tem que chamar. O VAR nem pediu para revisar o pênalti. O Lucas Lima fez 1-1. O Vasco não se abalou. Chegou ao segundo gol com Felipe Coutinho batendo rasteiro depois do passe de Nuno Moreira. Tô falando que o Portuga tá soltinho. Logo depois do intervalo, Lucas Freitas tentou um chapeuzinho e foi agarrado pelo Aderlan. Penal pro Vasco. O Perrete quase perdeu, né? Mas a bola entrou. 24º gol do Pirata, artilheiro do Brasil na temporada. E aí começou o sufoco. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim. O Sport foi pra cima. Aos 28 minutos, Ramon Menezes diminuiu. 3-2. E se não fosse o Lucas Freitas, o Vasco tinha tomado o empate. O zagueiro salvou em cima da linha a cabeçada do Matheus Alexandre. Vitória no sufoco legal. O Valente soube sofrer, a gente fez isso até o final do jogo, então tá de parabéns e só buscar melhorar. Agora o Vasco só volta a jogar dia 11 de setembro contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A gente sabe que contra o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente para a gente ter a nossa chance de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. Agora eu vou te trazer uma curiosidade que eu tenho quase certeza que você nem imagina. O Vasco tem o melhor ataque do Brasileirão como visitante. São 18 gols marcados, mais do que Palmeiras, Flamengo, Fluminense. O ataque tá funcionando bem demais fora de casa. E em casa não tá ruim também não, são 12 gols. O negócio então é o quê? Ajustar a defesa, porque já tomou 31. Tem que equilibrar o time. A pergunta que não quer calar. No jogo do Vasco. Foi. Calma aí que eu vou perguntar. Foi. Ai, tô com um negócio. Foi pênalti? Ou não foi pênalti? O que aconteceu ontem, protagonizado pelo Rafael Claus, foi um deboche com a cara do torcedor do Vasco. Foi isso que aconteceu. O Vasco ontem teve que jogar contra o Sport e contra o Rafael Claus. E mesmo assim ganhou. Foi isso que aconteceu Gente, ontem. o Vasco venceu o Sport na ilha, tá? Lá na Ilha do Retiro. Saiu da zona do rebaixamento, tudo certo. Mas não foi tão simples assim como eu estou falando, né? A gente vai ver o jogo, foi um jogo movimentado e um jogo com... Eu só escutava o meu marido gritar assim, ó. Ô, Rafael Claus! Meu Deus! Não é possível! Tira o berrete! Rodou. O Vasco já começou indo em busca do resultado.
Em jogada trabalhada, Nuno pede a bola e Puma manda direto para o português estufar as redes e colocar o gigante da colina na frente. O time continua acelerado e após passe de novo de Puma, o Vasco quase faz o segundo, mas Ryan deixa escapar. Tudo andava a favor quando Lucas Freitas comete pênalti em Matheus Alexandre. O lance é questionado, mas o árbitro marca a penalidade. Lucas Lima vai para a cobrança e deixa tudo igual. Mas o Vasco vai à luta e Nuno Moreira puxa o contra-ataque e deixa a bola na medida para Coutinho desempatar a partida. Segundo tempo e agora é Lucas Freitas quem sofre o pênalti. O Pirata é quem vai para a cobrança e amplia. 3-1 Vasco. O time desacelera e o Sport aproveita. E de cabeça Ramon Menezes diminui. E por pouco não tomou o empate se Lucas Freitas não salvasse já quase na linha. Final, Vasco 3, Sport 2. Com o resultado, o time saiu da zona de rebaixamento. Vamos falar da arbitragem já. Eu quero saber se você gostou do Vasco da Gama, Pedrosa. Gostei. Gostou? Gostei. E da arbitragem? É pra eu discorrer? Sobre o Vasco primeiro. Olha só, quantas vezes eu já vim aqui e cobrava o técnico Fernando Diniz sobre vencer mesmo jogando mal. E eu nem acho que o Vasco jogou mal. Ontem, pra mim, o Vasco fez uma boa partida. Uma boa partida minada pela arbitragem horrorosa do Rafael Claus. Mas vou deixar esse assunto à parte. Vamos lá. O Vasco da Gama ontem entrou com uma formação igual a que enfrentou o Botafogo, com a única diferença do Pumita Rodrigues na vaga do Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique está com edema, e aí o Pumita Rodrigues entrou na lateral direita. De forma geral, desde o primeiro minuto, o Vasco estava melhor dentro da partida. Tanto é que sai um gol, logo no início do jogo, com o Verratti fazendo a parede, numa bola que vem da lateral esquerda, e aí entra justamente o tipo de jogo do Fernando Diniz, que é o quê? Superioridade numérica no setor da bola. Quem participa do gol é o Pumita, que é lateral direito, e em vez dele estar lá aberto na direita esperando essa bola, ele aproxima do setor da bola. E ele é bom nisso, né? Exatamente, filtrando, que é a melhor característica dele, que é atacar. Ele consegue, depois da parede do Verratti, brigar pela bola, dá a bola no Ryan. O Ryan não é fominha, porque geralmente essa bola aí o Ryan abre para poder bater. Ele é inteligente, acha o Pumita e o Pumita cruza para o Nuno Moreira, esse português que estava numa noite inspiradíssima ontem. Ele só não foi o melhor jogador da partida porque o Lucas Freitas conseguiu jogar mais que ele. Eu vou falar disso. Nuno Moreira faz 1-0. O Vasco, cara, tava com o jogo sob controle. O Vasco era melhor do que o Sport na Ilha do Retiro. Até que o Rafael Claus inventou um pênalti, um dos mais esdrúxulos do Campeonato Brasileiro, dentro da Ilha do Retiro e faz com que o Sport volte para o jogo empatando. Mesmo assim, mesmo com o Rafael Claus minando a partida, depois ele ainda ignora uma tesoura que fez o Jair se lesionar naquele momento ali e o Vasco da Gama consegue fazer o 2-1. Mais uma vez o Verratti ajudando sem a bola, brigando primeiramente de cabeça e depois trombando para que o Felipe Coutinho roubasse a bola, acha o Nuno Moreira e a jogada do Nuno Moreira é uma sacanagem. Se a gente puder botar essa jogada aí, eu gostaria muito de detalhar um momento em que aquilo ali é de jogador inteligente. Eu vou mostrar pra vocês, ó, é esse momento aí. Vem cá. É esse momento aí. Pausa. Pode voltar. É porque a jogada tá até cortada, mas... Volta um pouquinho. É que a gente pede emprestado. Exato, nesse segundo gol, pode voltar um pouquinho, pode voltar. Vai. Parou. Volta um segundo. Acho que não tem. Volta. Aí, pode parar aí. O Nuno Moreira recebe essa bola do Coutinho e o Coutinho vai para a área para poder finalizar. Repara bem no fake passe, ou seja, no passe que ele finge dar para matar o jogador do Sport aqui nesse momento. Pode soltar. É aqui que ele mata o jogador, porque ele finge que ele vai dar o passe com a direita e continua carregando. E acha o Felipe Coutinho com a esquerda. O jogador capota aqui, ó. Capota. O jogador que fecharia o passe, ele capota. E o Felipe Coutinho fazendo esse gol aí para fazer o 2-1 do Vasco da Gama. Então, a partir desse momento, o Vasco da Gama estava soberano dentro da partida. Volta para o segundo tempo e consegue logo no início um pênalti com o Lucas Freitas, um jogador que saiu reclamando muito no intervalo da arbitragem. Ele dá um lençol dentro da área, um belíssimo lance e sofre o pênalti. Verratti bate, conta até com um pouquinho de sorte, mas nesse fundamento ele é um dos melhores do Brasil. Ele é um cara que faz muitos gols de pênalti, mais de 84% de aproveitamento nesse fundamento. 24 gols em 44 jogos, continua sendo o artilheiro do Brasil, 3-1. Aí começa o desespero. Porque se o Vasco conseguiu construir esse placar, e lembrem-se que eu falei aqui nesse programa, o Vasco só vence como? Quando faz 3 ou mais gols. E ontem aconteceu exatamente isso.
O Vasco fez 3 gols e aí o Fernando Diniz, que já tinha visto um time cansado, o técnico Daniel Paulista coloca 2 jogadores ofensivos, o Vasco até controla a bola, só que depois de 10 minutos com o time cansado, com o Nuno Moreira morto, com o Coutinho morto, com o Verratti também já mostrando sinais de cansaço, tomou uma pancada na costela também, ele espera o Vasco tomar o gol para ele poder fazer as substituições. E aí começa o erro de leitura. Por que os treinadores fazem isso? Não consigo entender também. É o erro de leitura do Fernando Diniz, é um erro de leitura que fez o Vasco correr riscos desnecessariamente. O torcedor do Vasco, quando acaba o jogo, tá com mais raiva do que com a alegria da vitória. Justamente por quê? Porque mais uma vez sofreu de forma desnecessária. Ao mesmo tempo, repito, o Vasco só conseguiu vencer também pela filosofia do Diniz. Os 2 gols foram muito bem construídos e essa vitória era mais importante até do que o desempenho. Foi a primeira vez que o Vasco venceu por um placar simples de apenas diferença de 1 gol. Mesmo tendo que fazer 3, tomando 2 novamente, né? Mas atrapalhado pela arbitragem e a leitura de jogo do Diniz no segundo tempo não contribuiu. Mas de forma geral, sim, estou satisfeito. É uma vitória importantíssima para você ir para a data FIFA com condições, não só de ter um clima melhor, mas adaptar os reforços e também chegar no jogo contra o Botafogo focado totalmente no Botafogo. Então, para mim, foi muito positivo. Que bom que o Vasco venceu e saiu do Z4. Vamos botar no pênalti depois. Eu quero saber de você por que ele não tira o Verratti da partida. Isso não é de hoje. Bota aí na tela o pênalti. Gente, olha, eu acho que do ano mais bizarro que eu vi, tá? Do ano, desse ano aqui. Mas, olha, um dos mais que eu já vi. O Vene Casagrande, eu não consigo achar nenhum elemento para justificar a marcação do pênalti. O jogador do Vasco não encosta no jogador do Sport, o Vene. Bom, eu particularmente, eu já assisti esse lance aí diversas vezes e todas as vezes que eu assisto eu tenho a mesma opinião. Não foi pênalti. Inclusive, eu até discordei da nossa parceira Nadine, que estava na transmissão naquele momento. Falei, pô, dessa vez eu vou discordar dela, porque para mim ela é top 1 de comentarista de arbitragem. Verdade. Mas eu não consigo ver algo que me faça crer que esse lance foi pênalti. O que mais me assusta é o Klaus manter a ideia do pênalti. Isso é assustador, gente. Sério, a gente está falando de algo que pode atrapalhar demais. Imagina se o Vasco toma esse gol, perde a partida e futuramente, sei lá, bate na madeira e é rebaixado por conta de um lance como esse. Gente, isso aí interfere o planejamento de um clube na temporada. A gente brinca aqui sobre a arbitragem, mas está chato demais. Toda a rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a gente está falando de arbitragem. Infelizmente, de uma maneira horrível, negativa e polêmica. Eu continuo com a mesma opinião. Isso para mim não é pênalti aqui nem em lugar nenhum. Para você de casa, a gente não tem todas as câmeras aqui, né? Essas duas que a gente coloca já dá para ver que ele não encosta. Mas tem uma outra câmera que mostra de uma outra direção que não existe nem próximo de um toque. Ele tropeça nele mesmo, ele cai nele mesmo e tá tudo certo. Agora, o Lucas Pedrosa, nesse caso, o Vasco venceu. Mas no jogo, por exemplo, do Internacional, na questão do Léo Jardim, no cartão vermelho, perde depois o Léo para o próximo jogo, que também foi uma injustiça. Eu acho que o Vasco, e olha que eu também acho que o Botafogo já foi muito mais prejudicado, né? Mas eu acho que o Vasco é um dos times mais prejudicados do Brasil. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu vejo que realmente, se a gente olha umas coisas absurdas que acontecem com o Vasco, com a questão de erro de arbitragem, que atrapalha, né, o Vasco. Eu não estou dizendo que o Vasco está nessa situação por conta da arbitragem, mas ajuda muito, porque mina o jogo inteiro, o Pedrosa. Cara, eu não tenho a mínima dúvida. E o que mais me incomoda é que Rafael Claus, os Daroncos da vida, eles são encarados como os melhores árbitros do Brasil. Eles são encarados com a chancela da FIFA. Cara, o Rafael Claus ontem, ele é tão petulante na situação que, para vocês terem noção, o erro também é do VAR. Porque é um lance que o VAR tem que recomendar e falar, Claus, não foi nada. Não foi absolutamente nada, vem aqui. Mas ele é tão petulante da forma como ele apita que ele não abre margem para que as pessoas também pudessem chegar e falar assim, Klaus, tá errado. O jogo contra o Fluminense do Bahia, ele ia cometendo um pênalti bizarro. Ele ia marcando um pênalti bizarro. O VAR teve que chamar para poder intervir porque ele estava marcando pênalti. Aí, ontem, a mesma coisa. Cara, o mais impressionante do Klaus é que ele é um juiz que ele tem mania de apitar jogo igual a Premier League. Que ele deixa a bola correr, ele não apita a falta quando é falta. E aí, no momento que um pênalti é um pênalti esdrúxulo, ele marca o pênalti. Sendo que depois, alguns minutos depois, o Jair toma uma tesoura, é lesionado, torce o joelho e estava na frente dele. E ele nem marca a falta. Teve uma falta que o Lucas Freitas sofreu. O Lucas Freitas foi parar fora do campo. E ele dá escanteio, que poderia, mais uma vez, gerar um gol do Sport. Então, assim,
A arbitragem do futebol brasileiro é algo que eu canso de falar aqui desde o momento que eu pisei nesse programa. Mas tá cada dia pior, tá cada dia mais vergonhoso. E talvez os árbitros que encarem como os melhores, eles são os piores. Eles são os que mais prejudicam, porque muitas vezes eles são exemplos a serem seguidos, sendo que o desempenho deles dentro de campo é horroroso. Ontem o Klaus, ele comprometeu a partida. Que sorte, que bom que o Vasco conseguiu vencer. Mas como você disse muito bem, como diante do Internacional, são erros que prejudicam. O Vasco não perdeu só 3 pontos contra o Internacional. Os 2 pontos que, no caso, foi um empate. O Vasco perdeu o Léo Jardim pro jogo contra o Mirassol. O que aconteceu no jogo do Mirassol? O Daniel Fusato falhou. É isso. Então, cara, e aí? Lá no final do campeonato, são 4, 5 pontos, não só que fazem livrar do rebaixamento, Vênia, como você citou, mas às vezes conseguiu uma classificação numa pré-Libertadores, numa Copa Sul-Americana. Então, assim, cara... Não, a gente viu a tabela dos pênaltis marcados na última temporada. O Vasco era o último colocado. Era o último colocado. Agora, o Vasco atualizou a situação médica do Jair, informou que ele sofreu uma entorse no joelho direito, será reavaliado nos próximos dias pelo Departamento de Saúde e Performance. Eu só quero saber, não fala agora, se essa golinha do Pedrosa, qual é a camisa que tem... Não, quero saber... Calma, eu quero saber que camisa que tem ali. Pô, eu tô só vendo uma golinha preta com branca aqui, ó. Cadê? O que tem ali? Ah, Vene, olha como é que ele veio trajado hoje. Cadê? Eu vi, pô, ele chegou no camarim. Ah, tá bom. Deixa quieto. Nos próximos 10 dias, Ih, ferrou. Paz. Ah, tá. Que susto. Paz, Pensei que ia sobrar pra mim. Isso é bom, né, cara? Pô, que delícia. Meu Deus. Quem acelerou ontem também, Fernandão, foi o Vascão. Lá em Recife, conseguiu uma vitória difícil, melhores momentos na tela pra você aí. Vai pra data FIFA tranquilo, esperando pra enfrentar o Fogão semana que vem. O Vasco fez um bom jogo, no primeiro tempo principalmente. O Vasco criou as melhores oportunidades, fez um gol logo no início. Tem se mostrado bem importante nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Você fazer o gol no início do jogo, né? Até porque você consegue um pouco mais de tranquilidade para poder criar jogadas. Nuno Moreira mostrou o quanto é importante a participação dele na construção desse Vasco. Ele fez um gol, deu assistência para outro. Coutinho, a cada jogo que vai passando, vai ganhando confiança, ganhando ritmo, vai conseguindo ditar o ritmo desse jogo do Vasco. Gostei bastante. Esse pênalti aí que aconteceu, GV, pô, não dá. O Klaus mais uma vez envolvido na marcação de pênalti polêmico. Mas não tem nem como, Fernandão. É polêmico. Cara, assim, o toque existe, mas a gente vê que o atleta do esporte, ele se projeta para poder até cavar esse pênalti, mas enfim, ele já marcou, não fez tanta diferença. O Vasco acabou passando um sufoquinho no segundo tempo, depois que faz o terceiro gol de pênalti com o Verratti. Acaba dando uma relaxada maior e toma 2 gols de bola parada em um escanteio, uma cabeçada, GV, uma testada muito bonita do zagueiro Ramon do esporte. Vamos fazer o seguinte, o senhor tem alguma coisa para analisar ainda taticamente? Não. Então vamos para esse pênalti, porque assim, é só contra o Vasco, pô. Nunca é um polêmico a favor do Vasco. Hã? Ainda tá rodando os melhores momentos ali pra terminar de ver, pra galera terminar de ver. Verratti também agora acendeu a vela, né? No Rio Goleirão ele parecia o GV. O buraco do amigo lá. Não vou nem falar o nome, senão ele aparece pedindo. O que foi, Fernando? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro lance polêmico. Eu quero ver algum cidadão falar que isso aqui foi pênalti. Flávio Amêndola, o cara cai pro outro lado, pô. Se o cara cai pro lado de cá, pro lado esquerdo, olha lá, tocou, o cara caiu pra cá. O cara jogou o campo pro outro lado, parece até filme de japonês, de chinês, de Jack Chan, que o cara toma um soco, esse Changeman, antigamente. Pelo amor de Deus, pô. Eu tô com o Fernandão. Eu acho que tem sim o toque. Gente, onde tá esse toque? É o pé da passada do Lucas Freitas ali, ó. O pé direito dele. Pô, vocês estão com uma lupa muito... Não. Tem até um outro... Mas acontece futebol. E eu não tô justificando a marcação, não. Eu só tô citando que existe o toque. Do esporte pede pênalti. Nenhum jogador. Cara, olha os jogadores. Olha aqui pro meio, perto do árbitro. Olha ali. Tem o outro lá, o centroavantão lá que pede, mas assim, eu não teria marcado esse pênalti. Por que isso, Eu acho que é um toque mínimo. E outra coisa, outra situação. Olha onde vai a bola. Olha a força que o jogador do esporte coloca na bola na hora de tirar o Lucas Freitas. O Léo Jardim já sairia, ele encaixaria a bola, não teria perigo algum. Então, pra mim, pênalti muito mal assinalado pelo Klaus. E pior ainda, o fato de ninguém ter chamado ele para ir lá na cabine para poder observar o pênalti. Isso, pra mim, que me deixa ainda mais boquiaberto. É legal a gente falar também que, mesmo havendo um toque,
Não necessariamente aquele toque, faltoso. ele tem força pra te derrubar ou pra fazer uma Até falta. porque se não quer toque, tem que jogar vôlei, tem uma rede que separa. Futebol é esporte de contato, não dá pra isso. O zagueiro tem que ter precaução dentro da área, tem que ter, mas nesse lance aí, o Lucas Freitas foi muito tranquilo na bola e a passada dele, ele tinha que tirar a perna. Arranca o pé dele pra não tocar no jogador do esporte. Mas assim, se houvesse o choque, no mínimo o cara tinha que tocar e rodar pra... Porra, o cara cai pro outro lado, olha só. Ele cai pro outro lado. Sabe filme mal feito da década de 80? Que o cara vai dizer, e o cara cai pro lado assim? Porra, pelo amor de Deus, cara. Quando você diz isso, a gente percebe que o toque não é o suficiente pra derrubá-lo e ele, quando percebe o toque, ele se joga. Isso ele mesmo. se joga e o Klaus tá na frente dele. Mais uma vez, na frente dele, o Klaus marca o pé. Bom, Vascão venceu, 3 pontos, saiu da zona da degola, apesar de estar ali perto. Se é Vasco, tá na colina.